Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. No episódio de hoje, conversaremos com Marlos Saraiva, criador da biblioteca Surface. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Oi, pessoal, tudo bem? Cristine Guadelupe. Olá, pessoal. Zoe Peçanha. Oi, galerinha. Meus colegas da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos entrevistar Marlos Saraiva, da SimpleBet, que é também criador do Surface. Tudo bem, Marlos? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Tudo ótimo, claro. Meu nome é Marlos, eu estou aí desenvolvendo software mais ou menos aí uns 25 anos. Já trabalhei com um monte aí de tecnologia diferente aí nesse período. E nos últimos ali 7 anos, mais ou menos, eu estava um pouco insatisfeito ali com aquilo que eu estava trabalhando, os caminhos ali que a orientação a objeto tinha tomado. Fui atrás ali de ares novos, né? Procurando ali encontrar maneiras, de repente, melhores de resolver os problemas que eu tinha no dia a dia. Foi então que eu comecei a estudar a programação funcional. A partir daí conheci o Erlang, o Elixir, e aí dei uma virada na minha carreira, comecei a fazer open source, e desde lá acabei realmente gostando demais de trabalhar com open source, abriu muitas portas para mim. Fui para a plataforma Tech depois, Dashbit, e hoje estou na SimpleBet, bastante feliz por continuar a poder ainda trabalhar com open source. E principalmente na tecnologia que eu adoro, que é o Elixir. Maravilha, mas você falou que você conheceu o Erlang, o Elixir. Você falou Erlang e Elixir porque foi primeiro o Erlang, depois o Elixir, ou... Na verdade, é porque a coisa que mais me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar com Elixir, na verdade, não foi nem a linguagem em si, foi o que estava por baixo, que foi justamente a máquina virtual do Erlang, tudo que tem ali no OTP, aquilo mudou completamente a maneira que eu pensava sobre os problemas e como eu tinha que resolver problemas, especialmente problemas complexos, como concorrência. Então foi algo realmente... Por isso que eu sempre gosto de falar Erlang e Elixir para dar o crédito que merece, porque realmente o que tem ali por baixo é algo realmente fascinante, que acho que qualquer pessoa que realmente gosta de engenharia de software, gosta de resolver problemas, deveria conhecer o que tem lá, porque realmente é algo que eu acho que é meio que único. Pelo menos na minha carreira, assim, de tudo que eu vi, foi algo realmente que mudou completamente. Acho que é muito fácil você mudar de linguagem, e uma coisa que eu percebi depois desses 25 anos, acho que um pouco, sei lá, como eu falei, há uns 7 anos que eu percebi, é que não adiantava mudar a linguagem, a tecnologia, se você, na verdade, ainda estava utilizando os mesmos conceitos, entendeu? Então, eu percebi em um momento que eu continuava sendo um desenvolvedor C++, entendeu? Ou seja, mesmo tendo ido depois para o Java, para o PHP, para o Ruby, até Perl. Então, no final das contas, o modelo por baixo era o mesmo. Então, a maneira de resolver os problemas era a mesma. E eu só vi isso mudar realmente na minha carreira uma vez, foi realmente quando eu comecei a estudar programação funcional. E aí depois Erlang, Elixir, toda a questão da OTP, cara, é realmente algo que todo mundo deveria pelo menos conhecer. Eu acho que abre realmente um leque de opções de como você consegue resolver problemas. Marlos, como o nosso tema do episódio hoje é sobre o Surface, você poderia explicar para nós o que é o Surface? Olha, na verdade, vamos lá, o Surface é uma biblioteca para a gente trabalhar utilizando o Phoenix, né? No caso, o Phoenix Live View, e a intenção é a gente ter uma melhor experiência de desenvolvimento, né? O Phoenix é um baita projeto, assim, quem já trabalhou sabe das qualidades do Phoenix,
com Live View, você desenvolver aplicações real-time é algo muito produtivo. E o Surface é algo que você pode utilizar para ainda melhorar ainda essa experiência, entendeu? Ou seja, usar todo esse core, que é muito bom, é muito eficiente e ter algo com a experiência de desenvolvimento melhor. Então, esse é o objetivo do Surface. E o que te motivou a desenvolver o Surface? Bem, mais ou menos uns 2 anos e meio, eu fui fazer uma palestra na ElixConf sobre o Broadway. Na época a gente tinha acabado de desenvolver o Broadway lá na plataforma Tech e eu ia fazer essa apresentação lá, mostrando como é que funcionava o Broadway. Então eu queria, de alguma maneira, mostrar realmente como funcionava a concorrência, como funcionava o pipeline, ou seja, eu queria uma maneira de você fazer com que as pessoas entendessem realmente como funciona. Então, a minha intenção era fazer um dashboard, e nesse dashboard eu queria ter o pipeline, que seria montado pelo Broadway, né, o pipeline concorrente para ingerir dados, e eu queria que as pessoas visualizassem esse pipeline real-time. Então, ou seja, você tinha esse pipeline fazendo vários processamentos concorrentes, e eu queria uma maneira do público conseguir identificar, à medida que a gente fosse consumindo esses dados, onde é que estariam, por exemplo, gargalos no pipeline, entendeu? Ou seja, para você identificar, de repente, se você tinha que aumentar a concorrência naquela camada específica do pipeline. Então, era um software que precisava realmente de ter um poder de atualização, uma coisa bastante eficiente para você poder ter essa característica do real-time, né, da atualização enquanto os dados estão sendo consumidos numa velocidade muito rápida. Então, eu utilizei o Phoenix, o Live View, na época, e fiquei impressionado com realmente a produtividade que ele me deu. Ou seja, eu desenvolvi esse dashboard né, sem JavaScript, entendeu? Então, assim, um dashboard todo em real-time com muita interatividade e sem o JavaScript. Então, isso me impressionou muito. E o lado ruim foi que eu achei que a experiência não tinha sido muito boa em termos, por exemplo, da linguagem de template, entendeu? Os templates do EX, eu achava que não era uma tecnologia apropriada para resolver aqueles problemas, entendeu? Eu também vi que não tinha um modelo de componentes, entendeu? Então, eu já tinha trabalhado com outras tecnologias, com conceitos bem definidos de componentes, como o React, outras coisas, então eu achava que faltava esse modelo, eu achava que o que tinha por baixo era muito bom, a tecnologia que a gente tinha era muito boa, mas faltava algo para melhorar a experiência de desenvolvimento, ou seja, uma linguagem de template mais moderna, um modelo de componentes mais bem estruturado, com a API declarativa, e foi aí que surgiu o Surface. Eu fiz um protótipo bem rápido, em poucas semanas, assim, para validar. Na ElixConf eu mostrei para o Valim e para o Chris, eles adoraram a ideia e disseram, cara, é muito massa, mas é impossível a gente trazer isso para o projeto do Phoenix, né? Ou seja, é muita coisa que não dá para a gente trazer, né, para o Phoenix. Então, faz um projeto separado. E aí surgiu, fui fazendo esse projeto separado, a gente começou a trazer né, contribuições, o pessoal começou a ficar empolgado com o modelo, e hoje a gente está trazendo praticamente esse modelo para dentro do Live View aos poucos, né? Boa. Já que você tocou no assunto, a gente sabe que o Phoenix ele acaba tendo ele acaba sendo mais focado pro back-end, né? Apesar de poder ter SSR e tal. Com o Phoenix Live View, esse paradigma acaba tendo uma mudada. Mas qual o seu palpite sobre alguém de front-end trabalhar utilizando o Surface? Alguém com experiência, como você mesmo disse, em React, Vue, ou enfim, qualquer outro... Olha, eu acho que, assim, pelo que eu já vi na minha carreira, entendeu? Eu acho que a maneira que hoje, o caminho que o front-end tomou, acho que foi um caminho que trouxe muita complexidade, entendeu? E não é culpa das tecnologias, na verdade é uma culpa mais ou menos da evolução das tecnologias, né? Ou seja, existe esse pêndulo, né, na tecnologia, quando você fala de cliente, servidor, que durante os anos você tinha terminais burros, que a gente chamava, né? Então era praticamente tudo no servidor, os terminais não tinham praticamente nada. Então depois você teve vários momentos de evolução da tecnologia onde isso mudou. Depois você partiu para um modelo ali, teve um boom de tecnologias de
de clientes ricos depois, que trouxe muito desenvolvimento para o desktop, por exemplo. Você teve o Visual Basic, que você teve Delphi, você teve um monte de tecnologias onde você começou a dividir esse trabalho. Depois veio a web, então voltou mais para o servidor de novo, porque você... Agora a escala não era mais tipo só a empresa, uma escala local, a escala foi de algumas centenas de usuários para milhões e bilhões de usuários no mundo. Então você teve que ir para um modelo stateless, onde você não tinha como realmente ter conexões dedicadas. Então, às vezes o pessoal gosta muito de culpar as tecnologias, né, do jeito que elas são, mas elas sempre surgem de uma necessidade, né? Então, todas as tecnologias, elas são importantes, elas foram importantes para a evolução do que a gente tem hoje. Então, acho que o front-end, do jeito que ele está hoje, ele foi vítima daquilo que surgiu, por exemplo, nesse outro passo da evolução. Depois que como a gente começou a trazer inteligência de novo para o browser, né? Ou seja, no começo era tudo stateless, simplesmente era tudo feito no servidor, você trazia aquela página. Então você começou a adicionar JavaScript, começou a fazer pequenas evoluções ali na interação com o usuário. Depois veio o Ajax, então já começou a gente poder trazer dados e fazer alguma coisa no cliente para dar uma experiência melhor. E eu acho que por aí foi quando a gente meio que perdeu um pouco do controle, entendeu? Então a gente começou a trazer coisa demais para o front-end e provavelmente de uma maneira desnecessária, não por culpa da tecnologia, mas por culpa das questões tecnológicas, realmente, entendeu? É por isso que eu sou muito fã do Phoenix, porque no Phoenix realmente você tem como... É barato, né? A máquina virtual da Erlang foi algo que foi feito para concorrência, então é simples você manter milhões de conexões em um servidor. E isso muda de novo a experiência, né? Ou seja, você não é mais obrigado a trazer tanta coisa para o cliente e processar no cliente. Ou seja, você pode fazer muita coisa no servidor. E como o Live View ele é no servidor, então é muito mais produtivo. Ou seja, você você está próximo dos dados, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem de desenvolver com React, né, principalmente com essas tecnologias, é que você acaba tendo que trazer muita coisa do servidor para processar aqui. E fazendo isso, a gente sabe que o cliente está longe dos dados, então existe uma série de complicações e de camadas que a gente tem que colocar quando a gente está trabalhando dessa maneira, né? Ou seja, você tem que se preocupar com serialização, porque você vai trazer dados do servidor para o cliente, você tem que se preocupar em como serializar, em como deserializar, você tem que se preocupar muito mais com autenticação, autorização. Então é algo que quando você está perto dos dados é muito mais simples. E você tem que se preocupar muito menos com essas camadas. Então, acho que a grande vantagem de usar Phoenix Live View ou tecnologias semelhantes é que você consegue ter uma produtividade muito maior, porque você já está perto dos dados. Então, você consegue tratar esses dados muito mais rápido, com muito menos camadas, entendeu? Sem ter justamente essas camadas. Vou utilizar REST para trazer essas camadas, vou utilizar GraphQL. Então, você acaba hoje que muitos sistemas que poderiam não ter nada disso, hoje tem realmente várias camadas, então você fica com aquele node modules de mais de 1 giga, aquele peso para fazer qualquer coisa. Eu acho que realmente não... Lembrando, acho que não é culpa de nenhuma dessas tecnologias, acho que elas são todas ótimas. É só porque para a grande maioria dos sistemas que você desenvolve hoje, pelo menos aqueles que eu sou inclusive mais familiar, ou seja, sistemas corporativos, né? Então, muitos deles não precisariam de toda essa complexidade. E quando precisassem, poderia ser por algo específico, né? Uma API dedicada ali a um serviço para terceiros, entendeu? Mas você realmente desenvolver todo um sistema corporativo com, nossa, centenas de telas, relatórios, tudo isso você tendo que se preocupar em todas essas camadas, do servidor até o cliente, é bem mais caro e bem mais difícil de manter. E você acha que é importante para um desenvolvedor ou uma desenvolvedora conhecer o Live View antes de utilizar o Surface? Olha, eu acho que no ponto que a gente está agora, eu acho que praticamente tanto faz. Assim, os conceitos, porque antes era um pouco complicado, porque os conceitos que a gente havia trazido no Surface não existiam no Live View, né? Então, a gente teve que fazer muita coisa do zero. Então, há um ano atrás, por exemplo, se você escolhesse um ou outro, seria muito diferente o modelo, né? Mas então a gente fez todo um trabalho para trazer aquilo que a gente conseguiu trazer para o Surface. A gente conseguiu convencer a comunidade que era realmente um modelo muito superior em termos de experiência de desenvolvimento. Então a gente já conseguiu trazer basicamente, talvez ali 70% do core para o Live View,
né? O que é fantástico, entendeu? Porque essas tecnologias estão cada vez mais convergendo e no final provavelmente a gente vai ter realmente ali uma questão meio que de uma pequena camada que a gente ainda pode colocar por cima do Phoenix, do Live View, de acordo com o gosto do usuário, entendeu? Ou seja, cada um vai ter suas vantagens e desvantagens, é assim em qualquer tecnologia, e acho que a única diferença é que, no caso do Live View, ele sempre vai tentar manter talvez essa maneira mais canônica, né? O template, por exemplo, é bem mais é praticamente o EX, com algumas modificações para tirar algumas limitações que o EX tinha, que eram bem problemáticas para se trabalhar com Live View. Então, acho que o foco, enquanto de repente o do Hicks, né, no Live View vai ser mais talvez de manter essa compatibilidade. No caso do Surface, o foco é experiência de desenvolvimento, né? Ou seja, é realmente simplificar. Eu ainda acho que o Phoenix é complexo para quem não trabalha com Elixir ainda, entendeu? Para quem vem de outras tecnologias, acho que tem bastante coisa para aprender quando você vai para o Phoenix. Já tem ali conceitos de programação funcional que você tem que aprender, não tem jeito. Aí tem OTP, já tem tanta coisa que eu acho que se a gente conseguir simplificar mais o modelo, eu acho que facilita a gente conseguir, de repente, trazer mais adeptos ali, trazer o pessoal ali de Java, pessoal de JavaScript, um monte de gente boa que tem por aí, .NET. Eu acho que se a gente conseguir trazer algo um pouco mais longe mais desse nicho, entendeu? A gente talvez tenha sucesso em trazer mais adeptos. Enquanto tu estava falando sobre respondendo as perguntas dos coautores aqui do podcast, eu estava dando uma olhada aqui na organização do Surface, né, que é o Surface UI, no GitHub, e vi que tem outros projetos além do Surface. Tu poderia dar quais desses projetos são tão relevantes quanto o Surface para a organização? E tu poderia dar um breve panorama sobre o que vale ressaltar além desses projetos, além do Surface, né, na organização? O projeto principal é o Surface, né? Mas lá no nosso GitHub a gente tem alguns outros projetos satélites. Alguns são experimentos, né? Ou seja, quando a gente quer validar, às vezes, alguma ideia. Então a gente cria ali um projeto, a gente não começa a testar logo dentro do Surface. Então a gente tem, por exemplo, ali o Surface Formata, que a partir se você já está usando o Elixir 1.13, você já não precisa mais utilizar ele como biblioteca separada. Ou seja, ele já está saindo já embutido no próprio Surface, né? A gente fez o merge desse projeto, a não ser que você esteja usando versões antigas, você ainda precisa. A gente tem o Surface Catalog, que é a nossa tentativa de ter algo parecido com o Storybook, né, que tem na comunidade JavaScript. A gente tem alguns projetos que já oferecem alguns componentes pré-definidos. A gente tem um que se baseia no Bootstrap, tem outro projeto que se baseia no Buma, e a gente está vendo também a possibilidade de ter um projeto com componentes Tailwind, né? Então a gente está vendo aí se vale a pena ou não. É complicado você trazer muitos projetos também para a mesma organização. Assim, o foco do Surface, na verdade, é que ele seja um projeto onde as pessoas possam utilizar ele para desenvolver componentes de maneira mais rápida e reutilizar esses componentes. Ou seja, não é o objetivo principal da gente desenvolver os componentes em si, né? Ou seja, acho que a gente oferece uma maneira tão simples de desenvolver componentes, principalmente se você utiliza Tailwind, ou seja, eu acho que não precisa a gente, de repente, desenvolver todos esses componentes. Eu acho que sim, você consegue desenvolver esses componentes de maneira bem mais simples, entendeu? Então, assim, basicamente, a gente tem alguns projetos, alguns são experimentos, alguns a gente pode remover no futuro, arquivar, outros vão fazer. O próprio catalog, existe a opção da gente de já trazer ele automaticamente dentro do próprio Surface, mas aí precisa de um pouco mais de desenvolvimento. A gente precisa ver também, a gente quer que o catalog também funcione para componentes Live View puros, que não tem um Surface, então ainda tem, assim, o nosso time, assim, do Surface e o time do Phoenix, né, do Live View, a gente trabalha junto para tentar, agora, já que a gente está com o mesmo objetivo, da gente conseguir direcionar os esforços para ter mais coisa em comum. Já que você já deu uma introdução ao catálogo, poderia explicar um pouco mais sobre ele, como que está o nível de desenvolvimento? Eu lembro quando foi criado o repositório e eu já fiquei ansioso, tipo, uma ideia interessante, eu vou acompanhar. E acabei deixando ali e eu queria saber, assim, como que tá o nível, se as validações estão funcionando,
Se a ideia está sendo validada, no caso, né? Olha, a ideia, ela é bem interessante, cara. A gente, por exemplo, utiliza lá no SimpleBet, a gente, assim, praticamente todo mundo que trabalha com Surface já há algum tempo, praticamente todo mundo que eu conheço trabalha de alguma maneira com o Surface Catalog. O que acontece é o seguinte, no momento a gente não está mais introduzindo muitas funcionalidades novas, pelo que eu já disse, né? Ou seja, a gente está tentando trabalhar com o time do Phoenix, do LiveView, porque é o seguinte, hoje é impossível a gente usar o catalog para componentes do LiveView. Não existe uma API declarativa. Mas se você for olhar lá os pull requests lá no Phoenix LiveView, você vai ver um pull request meu que está ainda sendo desenvolvido, que é justamente para introduzir essa linguagem declarativa. Apenas com a linguagem declarativa é que você pode ter um catálogo, né? Porque sem isso você não tem como fazer, buscar informações dos componentes, de quais são os atributos que esse componente tem, quais são os eventos. Então, não dá para fazer um catálogo. Então, como existe esse interesse também de ter um catálogo unificado para todos os componentes, já que a tecnologia está, né, indo no mesmo caminho, ou seja, a gente está, na verdade, fazendo o que a gente está pegando tudo aquilo que foi de conceitos do Surface e a gente está trazendo isso como API oficial dentro do Phoenix LiveView. Então, a partir do momento que a gente trouxer, o grande último passo, na verdade, é essa API declarativa. Ou seja, a partir do momento que a gente tiver a API declarativa, assim como a gente tem no Surface, o Surface vai passar a utilizar essa mesma API declarativa. Então, tudo que o catalog precisa para fazer a introspecção dos dados, né, necessários para o catalog, a gente vai buscar de uma maneira única. Então, a partir desse momento vai ser possível, por exemplo, você ter um catálogo de componentes misturado, ou seja, na verdade vai ser possível você utilizar numa mesma aplicação componentes do Surface, componentes do LiveView, tá entendendo? E inclusive um projeto LiveView você pode utilizar, vai poder utilizar componentes do Surface e vice-versa. Realmente o último passo que tem é a API declarativa, que é justamente o que eu estou trabalhando agora lá no Phoenix LiveView. Então a gente está meio que trabalhando nos dois projetos, ou seja, altera aquilo que a gente fez. É complicado às vezes e um pouco frustrante porque tem certas funcionalidades que eu já estou fazendo pela terceira vez, né? Ou seja, eu fiz ela no Surface, aí depois fiz ela no LiveView, aí depois eu tenho que fazer ela no Surface de novo para utilizar o core do LiveView agora, né? Para deixar tudo compatível. Então, esse é o último passo, assim, pelo menos o último grande passo. Dado esse último passo, a gente vai voltar para o catalog, ele funciona na última versão. Eu acho que a última versão patch que foi lançada do LiveView teve alguma mudança, eu acho que no JavaScript que deixou incompatível, né? Então acho que a gente tem até um issue lá aberto que tem que ser resolvido nessa última versão que saiu, né? Patch version do LiveView. Então, mas ele está ativo, é um projeto ativo, a gente usa bastante. E eu acho super produtivo, cara. É impressionante como ele ajuda a trabalhar na API do componente, entendeu? Quando você está desenvolvendo o componente dentro do sistema, né, o sistema que você está trabalhando lá na empresa, o sistema, seja qual for, você vai ter uma visão muito de usar o componente e às vezes você não consegue isolar o componente do restante do sistema. Quando você está com um catálogo, você começa a criar esses exemplos isolados, você começa a ter alguns insights bem interessantes sobre como a API deveria ser, né? Ou seja, como a API pública deveria ser definida, olha, quais são as propriedades, porque é como se você estivesse fazendo testes, né? O catálogo você tem que, você consegue adicionar pequenos exemplos, e você tem também um playground, onde você tem uma instância do componente, assim como no Storybook, você consegue alterar real-time as propriedades, né, do componente e ver como o componente reage visualmente. Você consegue fazer logo, você consegue ver a memória que ele pode estar consumindo no servidor. Então tem uma série de features que já são bem interessantes e a gente vai continuar adicionando mais features assim que a gente definir essa questão da API unificada. E você pode falar um pouco sobre como funciona o parser do Surface em tempo de compilação? O Parse, na verdade, a primeira versão dele, a gente utilizava o Nimble Parsec, né? Justamente porque aquela coisa, você tem uma maneira mais alto nível de definir um parser. E foi uma experiência muito bacana, até depois ele cobrar o preço, né? De ser algo em mais alto nível, né? Então, a intenção do Surface sempre foi trazer uma experiência de desenvolvimento melhor. E para você fazer isso, você tem que ser muito bom nas mensagens de erro, né? Então, você
Com o Nimble Parsec, você já tem menos controle sobre isso, né? Você tem uma maneira mais fácil de ver o parse, mas quando algo dá errado, é bem difícil você dar uma mensagem mais clara para o usuário. Olha, essa tag aqui está faltando fechar, olha, esse atributo. Tem coisas mais específicas, principalmente quando você vai mais nas folhas da árvore, né, que você está criando, vai ficando mais difícil você fazer isso no nível parsec. Então, a gente, há um ano mais ou menos, quando eu comecei a desenvolver o Higgs, né, o parse do Higgs, a gente decidiu que ia fazer na mão, ou seja, pattern matching na veia, e fizemos realmente o parse do zero. Então, eu fiz mais ou menos os dois ali em paralelo. Como era muito parecido o Higgs com o Surface, tinham poucas diferenças, né? Então, basicamente, eu fiz os dois passes ao mesmo tempo. E realmente, assim, para quem não conhece, é isso que eu digo, a importância de você realmente abrir o leque de opções e conhecer outras tecnologias, né? O pattern matching é algo que eu hoje não consigo. Eu até falei, brinquei na época com o Valente, cara, se você me pedisse para eu fazer esse parse aqui em qualquer outra linguagem, se não tivesse pattern match, eu simplesmente não faria, entendeu? Assim, eu ia desistir realmente, porque é impressionante como é simples você fazer um parser em Erlang ou em Elixir do zero, entendeu? E é impressionante como aí você fica com poder total, entendeu? Então você realmente cada passo ali do parser, cada nó que você vai criando ali na ST, você tem total controle, você sabe onde é que você está, você sabe dar uma mensagem muito específica para o usuário, e realmente melhorou isso. Quem usou o Live View antes do Higgs, sabe o quanto era problemático se você errasse às vezes esquecesse de fechar uma div, e o Live View simplesmente enlouquecia, começava a atualizar partes da tela que você não estava esperando, não tinha mensagem de erro, não tinha nada. Então, acho que o grande, assim, uma coisa que me deixa muito orgulhoso poder trazer isso para a comunidade, porque eu sofri, na verdade o Surface foi desenvolvido para resolver isso, né? Então agora, mesmo quem não usa Surface tem a oportunidade de pelo menos ter esse mínimo de segurança na hora de desenvolver, é algo que eu gostei bastante de ter feito. Bom, é uma excelente experiência, realmente, é uma coisa que fazer parser, vai dar muito trabalho, essa coisa de, né, essa coisa para fazer na universidade, ali, quando a gente está aprendendo, né, ninguém usa mais, mas a experiência foi muito boa, é muito simples, recomendo, se você tiver tempo livre, se quiser fazer uma brincadeira, fazer um parser de qualquer coisa, é muito legal. Assim, pelo menos com Elixir, usando pattern matching. Uma coisa legal também dessa época é que não tinha, acho que ainda não tem, mas era pior, formatação dentro do Sigil. Então, para você achar qual div você não fechou, era muito divertido. Só que não. Era uma das coisas, assim, quando eu falei lá nessa experiência, né, de fazer o dashboard, e, assim, para mim era claro, assim, há 2 anos e meio era claro que o UX não era adequado para trabalhar com esse modelo, né, porque o Live View ele é muito dependente, ou seja, você tem estado no servidor, e esse estado no servidor ele mapeia nodes do HTML no browser. Então, para você manter esse estado consistente, você precisa ter a sua estrutura no HTML completamente validada, senão fica simplesmente impossível. Então, todo esse esforço de fazer o parser, de validar a estrutura do HTML, ela era importantíssima. Tanto é que o Surface ele tem formatter desde a primeira versão. Na primeira versão que a gente lançou, o Paul entrou em contato, cara, como é que eu poderia fazer um formatter? Ele disse, olha, o parser está pronto, roda o formatter, você vai ter todos os tokens, depois é só sair, né, lendo os tokens e formatando. Enquanto o UX nunca conseguiram fazer parser, porque não dava para fazer realmente, ele não tinha uma estrutura que era possível fazer um parser, né? Ou seja, ele misturava HTML com Elixir, você saía abrindo, você gerava, na verdade, um HTML desestruturado, ou seja, na verdade, eram pedaços de textos concatenados, né? Assim, é impossível você ter isso. Então, no Higgs, agora foi possível as pessoas fazerem um formatter, porque você tem agora uma estrutura onde você realmente você consegue navegar por essa estrutura e você sabe que ela é validada, então você consegue identificar os nós, o que é, né? Então, é algo realmente que não... Eu acho que ainda conseguiram sobreviver muito nesses anos sem isso, entendeu? Então, acho que sofreu menos. Quem aderiu ao Surface lá atrás sofreu menos com isso. E Marlos, o que você espera para o futuro do Surface? Olha, eu acho que
a gente tem que terminar essa questão da API unificada, né, da API declarativa, porque a partir daí a intenção da gente é focar simplesmente em experiência de desenvolvimento, ou seja, focar em melhorar a linguagem de template, né, ou seja, trazer inclusive mais facilidades, entendeu? Porque tem muita coisa que, assim, o Phoenix Live View já traz uma melhoria na produtividade imensa, entendeu? Porque muitas das coisas que são complexas em desenvolvimento web, principalmente quando você tem que lidar com aplicações ricas, né, com muita interação com o usuário, comunicação concorrente, conversando entre vários serviços, tudo isso você recebe muito de graça já do Erlang, né, da máquina virtual, depois com o Elixir em cima, depois o Phoenix, o Live View, então você já tem muita coisa que você consegue trabalhar. Mas tem certas coisas no dia a dia que eu acho que meio que matam um pouco essa experiência, e eu acho que uma delas é, às vezes, você repetir muitas coisas que são, às vezes, meio burocrática para fazer, entendeu? Uma linguagem de template que, por mais que a gente tentou aproximar ela do que é o Surface, ela tem uma limitação, vai ter sempre uma limitação de que ela tem que manter um pé meio que na sua linguagem mãe, que é o Elixir. Então isso, em termos de estratégia de futuro, eu acho que eu já vi isso em outras tecnologias, né? Eu já vi, por exemplo, o PHP, ele tinha a sua linguagem canônica. Hoje praticamente você não vê mais ninguém usando ela, né? Você já tem outras linguagens de templates que são usadas, que são mais populares. A gente viu o JSP também, que era também a linguagem de template canônica. Eu acho que todas essas linguagens que elas são canônicas ali da tecnologia, elas tendem a ser menos flexíveis. Na verdade, elas têm que ser menos flexíveis, né? Porque elas têm uma limitação muito grande de manter essa compatibilidade. Então, a gente vê isso, inclusive, em várias tecnologias, né? Como eu estou dizendo. Então, eu acho que o Surface ele tem um potencial maior, como ele é independente disso, ou seja, a gente não trabalha com essa coisa de templates parciais, né? Se você for pegar o EX, ele realmente não entendia nada da estrutura. O Rix, ele já entende da estrutura, mas isso dentro ali da área dos atributos, né? Ou seja, na área ali do componente, dos atributos. O resto ele continua meio ainda parecido com o Rix, ou seja, se eu quiser fazer um condicional, eu abro ali um Elixir, né? E faço ali o começo ali do condicional, depois eu injeto um bloco ali de Rix, e depois se eu quiser fazer um else, eu abro de novo ali um else, mas ali é Elixir de novo. Com isso você tem uma série de restrições, entendeu? Então você tá ali, é Elixir, mas na verdade não é. Você não pode fazer um pipe com um bloco, tá entendendo? Você não pode criar variáveis em alguns locais, você não pode, por exemplo, toda vida que você vai fazer você vai querer, de repente, renderizar uma lista de coisas, você tem que ir através dessa lista. Você não pode usar um enum-map para fazer isso, porque você não pode criar uma função anônima e passar um bloco de Rix, né? Você tem que usar o for comprehension, então tudo isso eu acho que traz mais complexidade. Acaba que o Rix ele tem que meio que entender dos dois, entendeu? E isso vai limitar um pouco a evolução dele, na minha opinião. Porque eu já vi isso acontecer em outras linguagens. Então acho que quando você tem uma linguagem de template, né, como se fosse uma DSL específica para... São domínios diferentes, na minha opinião. O Elixir, para mim, é uma linguagem genérica, ou seja, uma linguagem que você é para resolver vários problemas, como qualquer outra linguagem genérica, como Java, como C++, essas são linguagens genéricas. Na Vue, ou seja, a linguagem de template ela não precisa ser tão genérica como ela é, ou seja, ela não precisa ter todas as funcionalidades. Basicamente, você precisa condicional, uma maneira de fazer um loop, e o resto é melhorar a experiência do usuário com atributos, maneira de fazer atributos, açúcar sintático, onde você conseguir, entendeu? Para melhorar justamente essa experiência. Então, acho que o grande diferencial, na verdade, vai ser esse, ou seja, enquanto no Rix a gente é meio que obrigado a manter essa compatibilidade, inclusive às vezes para fazer coisas no Rix, não é a primeira vez, já várias vezes é preciso às vezes você mudar o próprio Elixir, lançar às vezes uma nova versão do Elixir para você, já teve vários momentos desse, entendeu? Porque para ver você tem esse acoplamento. Então é uma coisa que eu não quero para o Surface, eu quero que o Surface, olha, eu tenho uma linguagem de template, a minha linguagem de template é completamente independente. Tudo que eu posso utilizar em Elixir aqui são expressões, e essas expressões elas têm que ser completas, entendeu? Então é um modelo muito mais simples do que você ter essas expressões parciais, entendeu? Aí você utiliza aquele menor que, percentual, igual, às vezes tem o igual, às vezes não tem o igual. Já vi muita gente, eu me lembro quando eu
estava tentando ensinar Phoenix, e a linguagem de template é uma coisa que as pessoas normalmente, quem não era acostumado com o UX, realmente detestava, porque era meio complexo você ter que ficar misturando sempre esses dois mundos, entendeu? Então, eu acho que esse vai ser o grande diferencial para os dois. E o melhor é que eu acho que é a questão do poder de escolha, né? Em outras tecnologias, às vezes você nem tem esse poder de ter escolha em relação ao template, né? Que você usa. Então, eu acho que quando a gente realmente unificar a API, vai ser bem interessante, porque cada usuário vai poder escolher a linguagem de template que ele quiser, e esses componentes vão ser 100% compatíveis em qualquer uma delas. Então, acho que isso é o maior ganho que você pode ter, isso da liberdade na hora de escolher a tecnologia que você quer utilizar. Boa. Entendendo o Surface como um projeto open source, caso alguém queira contribuir, o que você acha que é necessário, preciso? Olha, acho que a maneira mais simples é começar a utilizar, né? Vai no website, dá uma olhada, vê os conceitos. No nosso GitHub, a gente tenta sempre ter várias discussões, tem alguns issues lá que são abertos basicamente para discussões de novas funcionalidades. Então tem muita maneira para ajudar, tem muita coisa que a gente quer ainda apresentar. A gente tem um canal no Slack também, lá do Elix, que a gente troca muita ideia também. Então, se você está iniciando, quiser entrar lá, tem sempre alguém para ajudar você. E eu acho que principalmente quem nunca trabalhou com Phoenix, entendeu? Quem nunca trabalhou até com Elixir, se quiser iniciar, aconselho muito. Eu acho que são tecnologias que se você utilizar, dificilmente você vai olhar na mesma maneira as outras tecnologias, entendeu? Assim, acho que tem um grande potencial, e quem quiser realmente ajudar, é só o que a gente quer. Na verdade, a gente quer conseguir justamente mais pessoas que tenham interesse em realmente mudar essa maneira que a gente está hoje. Vamos dar alguns passos atrás em relação àquilo que a gente trouxe para o front-end, entendeu? E deixar mais pertinho ali do servidor. Eu acho que o Phoenix Live View com Surface é uma stack perfeita para quem está nessa condição, entendeu? Para quem concorda que o front-end talvez tenha passado um pouco do limite e que tem soluções melhores. Quem quiser dar uma olhada e tirar suas próprias conclusões, a gente está disponível para ajudar. Bacana. Tem uma pergunta aqui, né, de um dos nossos ouvintes, do Felipe Sampaio, AK Fios. Grande Fios. Ele, o Fios, né, diz estar curioso para saber o que você, Marlos, achou da repercussão do Hix, né? E se isso está afetando de alguma forma o desenvolvimento do Surface. Ele diz se o Surface está aproveitando alguma ideia, né, de volta do Hix para o Surface, já que a gente viu que o Surface contribuiu bastante, né, para essa evolução do Live View, dos templates suportados no Phoenix, mas o que é que a gente, no caso você, né, e comunidades do Surface estão recebendo de volta, né, depois dessa entrega, né? Olha, o que a gente, assim, em relação à repercussão, cara, eu acho que ela foi muito boa, e ainda bem, né, assim, porque eu teria ficado muito chateado, afinal de contas foi eu que desenvolvi o Hix, né, então eu teria ficado bastante chateado se não tivesse tido uma boa receptividade, entendeu? E em relação ao Surface, é como eu disse, eu acho que eles, em relação ao que a gente pode trazer de volta, na verdade a gente já está tendo, ou seja, toda funcionalidade que a gente tira do Surface e coloca no Live View, no core do Live View, é menos código que a gente tem que manter no Surface, entendeu? Então, eu acho que o maior proveito é isso. Eu acho que é por isso que eu tenho essa empolgação de contribuir e trazer esses conceitos para o Live View. Justamente porque, na verdade, a gente do time do Surface é beneficiado com isso, entendeu? Ou seja, a gente teve que fazer muita coisa na mão no Surface que agora que a gente conseguiu trazer para o core do Live View. Então, vai ser muito melhor para a gente manter, ou seja, a gente vai realmente tirar muita coisa do Surface, já estamos tirando, já estamos usando o mesmo modelo, então isso melhora a performance, ou seja, você não tem uma camada a mais, né? Então a camada que você tem é de template, mas essa camada depois de compilação é a mesma, entendeu? Ou seja, em runtime não tem diferença de você usar Surface e usar Hix, né? Ou seja, o parser ele roda em tempo de compilação, vai gerar código
vai gerar código que o Phoenix entende, entendeu? Ou seja, vai gerar código que o Engine entende. Então, acho que o que a gente ganha é justamente isso, é tempo para poder trabalhar em coisas que a gente acha mais importante, em vez de ter sempre que ficar nessa briga de compatibilidade, entendeu? Ou seja, LiveView lança uma coisa, a gente já tem essa coisa, fica um pouco diferente, como é que casa isso? Isso é muito trabalho para fazer. E foi uma das coisas que mais, assim, nos últimos meses, tomou tempo, entendeu? Foi, como eu disse, né? A gente tinha feito de uma maneira, não existia no LiveView, aí depois a gente teve que fazer uma maneira no LiveView que pudesse ser uma maneira que pudesse ser reaproveitável por outras tecnologias, e agora a gente tem agora que adaptar o Surface, entendeu? Então, assim, com a 0.7 foi a versão que a gente conseguiu realmente deixar isso compatível, ou seja, hoje o Surface 0.7 é totalmente compatível com as funcionalidades do LiveView, incluindo o módulo JS, né? Tudo aquilo que foi introduzido nas últimas versões do LiveView, e vai ser assim agora vai ser muito mais simples. Então, quanto mais a gente tira do Surface, do core, do modelo de componentes e joga para lá, mais tempo a gente vai ter para trabalhar na linguagem de template, em bibliotecas auxiliares, entendeu? Para facilitar a vida. Tem muita coisa que eu acho que ainda pode melhorar no LiveView, entendeu? Muita coisa. E aquela coisa, a gente não sabe exatamente, a gente tem que ver a questão do escopo, né? A gente também não pode sair jogando tudo lá no LiveView. A gente tem que ter um cuidado também muito grande. Então, acho que sempre vai ter espaço para bibliotecas do tipo do Surface, entendeu? Que é justamente, ela talvez não seja para o mesmo público, entendeu? Até porque se você pegar o time core do LiveView, o time core do Surface, cada um tem um background diferente em relação àquilo que eles trabalharam na vida, o tipo de software que eles desenvolviam, então são requisitos diferentes que cada um tem. Então, acho que a gente chegar realmente numa API onde isso vai deixar a escolha para o usuário, acho que vai ser muito legal. Marlos, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira lusófona de Elixir? Olha, primeiro agradecer, né, o convite, assim, bem bacana o podcast aqui, então agradeço demais o convite, e deixar, assim, acho que a mensagem que tem que deixar em relação, acho que talvez em relação ao open source, entendeu? Acho que open source é uma coisa que abriu muitas portas para mim, entendeu? E eu vejo, principalmente se você também está querendo abrir algumas portas, entendeu? Começar a participar de projetos open source é algo extremamente importante, eu acho. Principalmente se você tem interesse em trabalhar para o exterior, nem sempre é fácil, né? E o open source ele abre muitas portas, ele ajuda você a pular algumas barreiras em processo de seleção lá fora. Então, eu acho que é uma coisa que é importante e vá atrás de alguma coisa que você gosta. No meu caso, eu gostei demais de trabalhar com programação funcional, Elix, adoro trabalhar com Surface, com LiveView, e praticamente assim, todos os projetos open source que eu trabalhei me deram muita satisfação. Então, eu acho que assim, uma coisa que eu queria falar para a comunidade é que não tenha medo, entendeu? Comece a trabalhar, se você quiser, se você gostar de uma tecnologia, vá em frente, comece a utilizar, comece a trabalhar no open source. E se você tiver interesse no Surface, se você gosta da ideia, ajuda a gente, né? Tem bastante coisa para fazer. Um grande abraço, Marlos, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Um grande abraço, até logo.